Os irmãos podem abrir as suas Bíblias em Provérbios. Nós chegamos no capítulo 6. Provérbios capítulo 6. Essa reflexão e o próprio capítulo 6, pelo menos os versículos, a metade do capítulo, do versículo 1 ao versículo 19, é uma ponte para continuar o assunto que fala do adultério, da mulher adúltera, do perigo da sedução, da intimidade, da sexualidade, para ele continuar desenvolvendo outros sermões, o pai aqui. Então, esse é um apêndice, é como se fosse um adendo sobre perigos que são equiparados à astúcia da mulher adúltera, à sagacidade da mulher adúltera. Então, existem outros perigos, outras advertências que mostram outras armadilhas equiparadas às astúcias da mulher adúltera. Nós vamos refletir do versículo 1 ao versículo 5. Nós vimos os blocos aí muito bem separados, do capítulo 6 até o versículo 19. São 3 temas que ele trata aqui. 3 condutas ou 3 homens dos quais nós deveríamos nos afastar. Então, o tema da nossa reflexão é a ingenuidade não isenta do destino da perversidade. A ingenuidade não nos isenta do destino da perversidade. Eu achei muito interessante essa linha de raciocínio porque talvez nós não fazemos esse tipo de reflexão. Nós não fazemos esse tipo de análise porque nós confundimos a nossa postura diante de algumas oportunidades. Aqui, irmãos, o pai ensina o filho sobre 3 tipos de homens ou condutas perigosas das quais o filho deveria se afastar. Essas condutas são perigosas por causa da sedução que ela traz, por causa do perigo velado. Não é um perigo aberto, pode ser camuflado. Daí então uma armadilha. A genuidade aqui, ela é tratada como um instrumento por meio do qual nós somos conduzidos ao mesmo fim dos perversos. O que é que conduz o perverso a um fim de desgraça? O que é que conduz o perverso a um fim que perece, a um fim mau? A imprudência. E é interessante porque esse é o ponto do pai. Ser ingênuo é ser imprudente. A ingenuidade só reside naquele que não pondera, naquele que não discerne, naquele que não exerce sabedoria. Por isso ele não percebe o caminho da desgraça, o caminho da perversidade. Então, embora os caminhos pareçam ser diferentes, o destino é o mesmo, que é o destino da imprudência. Os perversos são conduzidos segundo a imprudência. E muitos outros, e eu acho que isso aqui cabe muito naqueles que são crentes, são conduzidos pelo caminho da genuidade. E é interessante porque essa é uma reflexão que comumente, irmãos, nós não fazemos. Nós já refletimos aqui no fato de que esse mundo, ele janta pessoas ingênuas. Esse mundo, ele não perdoa pessoas ingênuas. Ele vê simplesmente como uma oportunidade para atacar. O caminho da imprudência é um caminho de desgraça. É um caminho de morte. Aqueles grandes discursos que os nossos filhos aprendem a fazer devem ser mortificados. Eu não sabia, pai. Eu não entendi, pai. Eu não vi, pai. Nós aprendemos a não disciplinar pessoas desajeitadas, pessoas desatentas, pessoas que não refletem. Nós aprendemos simplesmente a não disciplinar isso. Nós aprendemos simplesmente a não exortar. Talvez porque nós colocamos numa categoria de isenção absoluta. Ora, é porque ele não deu atenção. É isso. Também não pode ser tão perverso assim e punir. Ele não deu atenção devida. Ele não percebeu. Ela não viu. Mas qual é o mal?
nós estamos os isentando, e aí, obviamente, você aplica isso a você também, porque o pastoreio também vai fazer isso com você. Você está sendo isentado e você está isentando, mesmo que o seu destino não o isente. Ele terá o fim de qualquer comportamento imprudente. Não importa o discurso que você fará quando o fim chegar. Não importa se você se colocará, e assim a maioria das vezes que a imprudência nos faz nos portar, se você se colocará como Marte ou aquele que sofreu um dano, a imprudência lhe consumirá. A ingenuidade lhe abaterá. Então, observa como isso é muito perigoso. Aplica isso, e é isso que o pai faz ao filho, aplica isso à criação dos nossos filhos. Nós não podemos fazer com que os nossos filhos criem discursos de subterfúgio, de perigos. Eu não sabia porque não dedicou atenção. Esse mundo mata aqueles que não dão atenção a ele. E será que nós vamos privar os nossos filhos de aprender isso? Simplesmente para não fornecer a ele, para não dar a eles a disciplina necessária para perceber que imprudência dói, imprudência mata, imprudência prejudica. Mas nós acabamos colocando mais uma vez na conta da inocência, da infância, de uma forma mais pejorativa, da infantilidade. Então o pai mostra justamente isso. Essa é uma reflexão, filho, que talvez você não faça. Mas o destino será o mesmo daqueles que agora eu condeno. Ele fala tanto dos escarnecedores aqui, ele fala tanto do perverso aqui, ele fala tanto do touro, do astuto, ele fala tanto e ele mostra que existe um caminho que muitos não consideram, que conduz para o mesmo fim. Esse é o caminho da ingenuidade. A diferença, então, é que o ingênuo, ele não espera o mal. Ele acha que houve uma troca. Ele deu algo que é bom. Meus irmãos, isso acontece tanto, sabe? Isso acontece demais quando você tem uma pessoa que é mau caráter na sua casa. Você tem uma pessoa que é mau caráter na sua família. Quando você tem uma pessoa que é um parasita que suga os seus bens materiais, suga a sua energia, suga a sua vitalidade, suga as suas finanças. Isso acontece demais. E aí nós assumimos uma postura que nós não julgamos que nos levará à desgraça. Nós assumimos uma postura de generosidade não medida. A generosidade não medida é um perigo, irmãos, porque nos coloca como algum tipo de martírio. E se nos coloca em algum tipo de martírio, isso nos coloca numa posição ou numa utópica esperança de que nós seremos retribuídos de acordo com as nossas ações. E é verdade. Mas as nossas ações foram imprudentes e seremos retribuídos como tal. Mas nós não consideramos isso porque nós não vemos o mal. A ingenuidade faz nós vermos as nossas ações como algo bom. Então as nossas ações conquistam para nós um final de glória. É isso que faz a ingenuidade. Eu vi isso acontecer demais com pessoas que têm drogados em casa, pessoas viciadas em casa, com pessoas que têm delinquentes em casa, com pessoas que têm criminosos em casa, com pessoas que têm abusadores em casa. Somente aquelas pessoas que abusam do fato de que você é crente, abusam do fato de que de alguma forma você exerce um tipo de misericórdia que outras pessoas não exercem e você simplesmente não quer receber os adjetivos de coração duro. Você tem um coração muito duro. Cadê a misericórdia que você tanto prega? Cadê a graça que você tanto prega? Cadê o amor que você tanto prega? Existe um campo gigantesco no qual nós devemos refletir, irmãos. Especialmente os pais de família. É sobre aqueles que nós realmente somos responsáveis. Nós somos responsáveis pelo nosso núcleo familiar. E essa é uma linguagem até constitucional, não é uma linguagem somente bíblica, não. A nossa responsabilidade primária quando nós nos casamos é a nossa esposa, o nosso cônjuge e os nossos filhos. Isso transcende a responsabilidade com os nossos pais, os nossos irmãos, os nossos tios, seja lá quais forem.
A nossa responsabilidade primária é esse núcleo que nós passamos a formar quando contraímos o matrimônio. E quando isso é colocado em xeque, chorando, nós decidimos por quem? Pelo núcleo familiar. Chorando. Se nós colocarmos diante de nós necessidades e nós vemos que o nosso núcleo familiar, a nossa família, aquela que nós somos responsáveis, que tem a dedicação do nosso coração como um local do exercício da piedade, devoção e vocação ao Senhor, e nós colocarmos no outro canto qualquer tipo de relação de parentesco, não deveria ser tão difícil decidir pelo nosso núcleo familiar. Porque nós sabemos, nós fazemos chorando, nós fazemos com dores, mas nós sabemos qual é a nossa responsabilidade. Nós sabemos. Ingenuidade, irmãos, tem outras roupagens. É o romantismo. Romantismo é a ingenuidade. A partir do século XX, o romantismo inundou o Ocidente de tal forma que nós consideramos o Oriente uma perversidade, porque não tratam os filhos, as mulheres e o próximo no mesmo nível de romantismo que nós tratamos. E aí nós julgamos que o amor é pautado pelos critérios do romantismo. Portanto, as pessoas do Oriente não amam, porque são muito brutas, são muito grosseiras, não amam. E nós consideramos que o amor é aquele amor meloso, é o amor completamente não medido e imprudente. Nós consideramos que isso é amor. Nós aprendemos isso em livros, aprendemos em filmes, aprendemos em séries, aprendemos em frases de efeito de pessoas que querem lacrar. Nós simplesmente aprendemos isso. Como se isso, e aqui é o ponto da imprudência, como se isso fosse pautar para nós um destino de glória. Não pautará. Não pautará. Bom, vamos ler aqui o texto, antes de nós continuarmos. Filho meu. E é interessante porque, para mostrar a ingenuidade aqui, ele pega a figura do fiador. É aquele que se coloca como fiador de outro. É aquele que se coloca como assumindo a dívida daquele que não pode assumir. E se nós aplicarmos aos nossos dias, vai ser por causa de coisa. É porque ele tem um nome sujo na praça, é porque ele não tem crédito suficiente para ter um cartão de crédito, é porque ele não tem crédito suficiente para financiar um imóvel, é porque ele não tem crédito... Se ele não tem crédito suficiente, para que ele quer? Como eu vou me colocar no risco? Ele diz assim, ó, filho meu, se ficastes por fiador do teu companheiro, e se te empenhastes ao estranho, estás enredado, que foi pego pela armadilha, estás enredado com o que dizem os teus lábios, estás preso com as palavras da tua boca. Por quê? Porque você se comprometeu. Você deu a palavra aqui. Agora, pois, faze isto, filho meu, e livra-te, pois caíste nas mãos do teu companheiro. Vai, prostra-te e importuna o teu companheiro. Não dê sono aos teus olhos, nem repousa as tuas pálpebras. Livra-te como a gazela da mão do caçador e como a ave da mão do passarinheiro. Então nós temos duas partes aqui, muito bem divididas, versículo 1 e versículo 2, versículo 3 ao versículo 5. O versículo 1, o versículo 2 é evita. O versículo 3 ao versículo 5 é se já está, veja como sair. Então, são dois momentos aqui para essa situação. O ponto aqui, irmãos, não é não ajudar. O ponto aqui não é nem tão simplesmente não ser o fiador em si. Mas o ponto é justamente em fazer algo na imprudência. O que é a imprudência? É o não discernimento. É a não ponderação. Ou, de uma forma ainda mais aplicativa, é não fazer os cálculos, fazer a projeção. Então, a diferença daqueles que são perversos, que já entendem, em alguma medida, que as suas obras o levará a algum mal, mas a diferença desses para um ingênuo, a diferença é que o ingênuo ele não espera o mal. Já que nós julgamos, como eu disse, que o risco, a perda, o dano e o martírio
não calculados, porque nós podemos ter tudo isso calculados, irmãos. Quando nós temos tudo isso calculados, nós não maculamos a nossa comunhão, porque nós calculamos. Nós não maculamos o corpo, porque nós calculamos. O problema aqui, e é nisso que está a ingenuidade, e então a imprudência, é fazer isso sem calcular. Porque quando eu calculo, digamos assim, quando eu sou fiador para alguém, mas eu calculo, eu estou disposto a sofrer o dano sem que aquilo macule a minha comunhão. Macule o meu relacionamento. Macule o meu afeto. Então, as minhas expectativas são ponderadas, são pastoreadas, de tal forma em que aquela relação, para mim, é valiosa o suficiente por aquele custo que eu terei. Se não é, não me coloco em risco. Porque, caso contrário, eu vou ponderar que o cosmo cooperará para que tudo dê certo para essa relação imprudente. Não é assim que acontece? Olha, eu fiz uma grande besteira, mas vamos torcer para dar certo. Não é assim que acontece? É desse jeito que acontece. Olha, eu fiz uma grande desgraça, mas vamos torcer para dar certo. Vai que dá certo, só Deus sabe. É assim que acontece. Não deveria. Por que nós temos essas expectativas utópicas com pecadores? Por que nós temos isso? Porque nós já sabemos que agimos sem pensar. Nós já sabemos. Caso contrário, nós teríamos a firme resolução de que, não, eu calculei, se eu perder, não tem problema. A nossa relação vale. Não tem problema nenhum. A nossa relação está tranquila quanto a isso. É calculado. Não traz mácula ao corpo. Não traz prejuízo ao corpo. Então, o problema aqui é não calculado. Nós pensamos que tudo isso, não calculado, nos conduziria como vítimas. Não é assim que acontece? Vítimas. Eu exerci bondade e fui vítima. Eu exerci amor e fui vítima. Eu exerci misericórdia e fui vítima. Eu fiz isso e fui vítima. Agora vocês já perceberam o sabor dessas palavras? São saborosos. Ser vitimado é saboroso. Sabe qual é o suprassumo do vitimismo? Vocês sabem qual é o canto da parede daquele que vê prazer em ser vítima? É a depressão. A depressão, irmãos. A depressão é a mais absoluta experiência de que nós temos a exclusividade de todos os problemas e injustiças do mundo. E eu não estou nem dizendo que não é uma patologia. Eu estou realçando um fato de que essa é a experiência da alma, daqueles que estão no canto da parede da depressão. Então, esse tipo de comportamento ingênuo e imprudente nos coloca como vítimas, de tal forma que parece conquistar para nós alguma glória. Parece conquistar para nós. Olha, eu fiz isso e ele me deu isso. Eu agi dessa forma e ele se portou dessa maneira. Observe que o versículo 1 e o versículo 2, o que é que eles destacam aqui? Então, a figura do fiador, você pode aplicar a qualquer um. Eu poderia falar só do fiador aqui, mas eu acho que isso seria afunilar demais o ensino. A figura, o exemplo, é do fiador. É por isso que esse texto se equipara ao capítulo 1. Vamos voltar para o capítulo 1. Capítulo 1, a partir do versículo 9. Ó. E esse capítulo 1, a partir do versículo 10, e o capítulo 6, o início do capítulo 6, eles estão dentro de um bloco de provérbios que é absurdamente prático. Então, o livro de Provérbios é um livro pragmático, só que existe uma praticidade ainda maior dentro desse livro sapiencial, em que ele cria cenários. Ele cria cenários factuais, para você se imaginar como a sabedoria que ele tanto ensina deve ser aplicada. Então assim, isso aqui é sabedoria. Eu vou lhe mostrar o contexto em que você aplica. Aplica a sabedoria nesse contexto aqui, nessa realidade aqui. Então, por isso que ele começa, o versículo 10 do capítulo 1, filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, ele desenvolve. Ele imprime para nós, diante de nós, um cenário real, factual.
E ele diz, olha, perceba como você exercerá a sabedoria nessa realidade. O capítulo 6 é a mesma coisa. Ó. Filho meu, se ficastes por fiador, então ele cria outro cenário para que nós possamos exercer sabedoria. O versículo 1, versículo 2 do capítulo 6, olha o que ele destaca para nós. Ele destaca que a ingenuidade não equivale... Olha, é que é interessante, irmãos. Primeiro ponto, a ingenuidade equivale à imprudência, não à inocência. E eu achei muito interessante a reflexão, porque eu já falei isso diversas vezes aqui. Diversas vezes. Ingenuidade, ignorância não é o mesmo que inocência. Diversas vezes eu falei isso, né? Ignorância não é o mesmo que inocência. Então, a ingenuidade equivale à imprudência, não à inocência. O que nós consideramos é que a ingenuidade, em alguma medida, conquistará para nós um benefício. O versículo 3, que é a advertência central aqui, ela é desenvolvida até o versículo 5, mas o versículo 3 é a advertência central. Então, caso já se encontre nessa situação, então não fique parado. Corra para livrar-se dessa situação. Observa que houve um erro, porque ficastes refém. Fostes enlaçado por outro. O que o sábio está nos levando a considerar aqui, e isso é muito intrigante, é o mesmo que o Senhor Jesus exigiu dos seus discípulos. Abre em Mateus capítulo 10. Mateus capítulo 10 é o texto, é um dos grandes sermões do Senhor Jesus, em que Mateus é dividido. E em Mateus capítulo 10 é o sermão para o seu corpo de discípulos ou de apóstolos que foram ajuntados. Os 12 apóstolos acabaram de ser ajuntados, então o Senhor dará o comissionamento. Faz paralelo com a grande comissão ali de Mateus capítulo 28. Então, lá o Senhor diz o que é exigido deles por eles serem quem são e qual deve ser a postura deles. Olha o versículo 16, como é interessante. Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Olha, nós somos o que, irmãos? Ovelhas. Esse mundo é um mundo de feras. Lobos perdoam ovelhas? Lobos jantam ovelhas. Lobos se deliciam com ovelhas. Mas existe uma forma adequada, prescrita, para ovelhas viverem entre lobos e não serem mortas. É o que ele diz agora. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. A pomba fala do coração. A serpente fala de armas em punhos. Sede astutos como a serpente, sagazes como a serpente. Obviamente mostrando o discernimento aqui, a ponderação, a reflexão, a astúcia para perceber perigos, armadilhas. Mas isso não deve envolver o coração de vocês. Sede simples, como a pomba. Simples. Coração em guerra. Coração e armas em punho. Coração do Senhor e armas pelo reino. Por quê? Porque sois ovelhas no meio de lobos. É o mesmo ensino aqui, o mesmo ensino. Sois ovelhas em meio de lobos. Olha como isso arremata, irmãos. O que esse mundo faz com ingênuos? Então, não confunda o amor bíblico com o amor romântico. Sabe o que é o amor romântico? É um anestésico, que ele matará sem sentir dor. Você nem percebeu, mas foi o produto da sua própria imprudência. Você nem percebeu, mas você foi o produto. Você manufaturou a sua desgraça, sem perceber. E naquele dia você pode ter as expressões que forem. Deus, não sabia, não esperava, mas eu fui tão bondoso. Trilhou um caminho, que alguns trilham.
e foi para o destino que os perversos vão. Qual é o ponto, então, para a gente encerrar? Provérbios capítulo 3. O ponto é o seguinte: tendo como ajudar, ajude. É sua obrigação. Tendo como ajudar, ajude. Calcule e faça. 3:27. Não te furtes a fazer o bem a quem de direito. O quem de direito aqui é um diferencial grande, né? Estando na tua mão o poder de fazê-lo. Podes fazer o bem? O Senhor te deu condições para fazer o bem? Calcule e faça. O que é calcular, irmãos? Não criar expectativas utópicas no coração. Porque a frustração é justamente a não correspondência das expectativas. Essa é a frustração. Então, quando você espera mais de alguém e aquela pessoa não corresponde, você se frustrou, porque você esperou. O que é calcular? É preparar o coração para o pior. E considerar que isso vale a pena. Então, tem com que ajudar? Calcule. E ajude. É sua obrigação. Para quem é de direito, você vai naquelas camadas de prioridade, né? Da família, os da fé. E depois vai ponderando aí. Tá bom? Agora, não tendo com o que ajudar, não seja ingênuo. Isso será imprudência, não será bondade. Isso é imprudência. Não considere que é uma bondade. Você será tido como um tolo. Ou pior, como alguém que quis conquistar para si insígnias, mesmo sabendo que o outro iria vacilar. Porque essa perversidade acontece com um silêncio absurdo, irmãos. Tem muitas pessoas que fazem um bem para outras sabendo que vai dar errado. Calculando que vai dar errado, mas querem ter o prazer do martírio. É aquele que gosta de contar se gabando. Eu fiz isso para o fulano, ele fez assim. Fiz isso para a ciclana, ela fez desse jeito. Rapaz, olha, eu dei foi uma oportunidade para o fulano fez isso. Olha, teve uma vez que aquele fulano lá pediu isso para mim, eu então respondi assim ao que foi que ele fez. Ele busca isso. Ela busca isso. Busca. Porque isso lhe dá o quê? Prazer. Cócegas em sua carne. Afagos ao seu ego. Eu sou tão bom. Isso lhe coloca como o Marte do Marte. Eu sou tão bom, olha. Eu sou bom. Mas eu recebo muita açoite. Recebo muita chibatada. Esse é o perverso. Ele não cai no campo do ingênuo, não. Porque ele discerne. Ele discerne e escolhe a imprudência, que para ele não é imprudência, porque vai trazer benefício, que é o gozo da carne. Vai trazer benefício. Mas tem um ingênuo. O ingênuo é imprudente, não é inocente. Vamos orar para que o Senhor nos abençoe para que nós não caiamos nesse laço. Nosso Senhor e Deus, obrigado por pastorear o nosso coração. Obrigado por pastorear as nossas reflexões. Obrigado por exemplos tão práticos, ó Deus, tão atuais, desse mundo tão perigoso e perverso. Ajuda-nos, ó Deus, para que nós não vivamos como imprudentes, ó Deus. Que nós possamos, assim como o Senhor Jesus Cristo mesmo exortou aqueles a quem Ele ajuntou, que nós possamos ser prudentes, ó Deus, astutos em perceber as armadilhas e o mal, as consequências, mas com o coração completamente devoto ao Senhor. Rogamos a Ti, ó Deus, em nome de Jesus. Amém.